Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus na bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Lembrando que todos os dias, às 3 horas da tarde e às 3 horas da manhã, eu estou de joelhos clamando pela tua vida. Você inscrito no canal Diário de Restauração, saiba que você está no meu caderninho de oração e a intercessão é constante pela tua vida e por todas as áreas da tua vida. A restauração não tem a ver só com a busca pela família. A busca pela restauração é um projeto de Deus complexo e completo na sua origem, porque não tem a ver só com o casamento, mas tem a ver principalmente com a vida daquele ou daquela que está no deserto buscando em todas as áreas da tua vida. Tem muita gente que se prende única e exclusivamente na volta do cônjuge para dentro de casa, para dentro do relacionamento. E o projeto de Deus, ao te trazer ao deserto, é algo muito mais amplo. Começa pela sua restauração pessoal, começa pelo seu entendimento do que é deserto aos olhos de Deus nesse contexto de busca pela família. Reestruturar a família em todas as áreas, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela até mesmo sexual. Tudo precisa ser alinhado ao plano original de Deus para a tua vida e para a tua família. Dentro dessa visão, nós entendemos que as outras áreas são de suma importância estarem devidamente restauradas. Por isso que o projeto de Deus para a restauração da tua família começa por você, começa por entender, de uma forma mais ampla, de uma visão mais ampla, aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, nessa visão, nesse entendimento, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero dividir com você e eu tenho certeza que vai ser bênção, porque a palavra de Deus, em todos os seus aspectos, ela é bênção para a nossa vida. Seja ela uma palavra de repreensão, seja ela uma palavra de edificação, de consolo, seja ela qual for, mas é bênção para a tua vida, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige aquele a quem ama. Glória a Deus por isso. Eu sou corrigido porque o Senhor me ama e Ele não quer me ver perdido dentro dessa caminhada. Por isso o Senhor repreende, o Senhor, entre aspas, castiga, porque Ele quer ver o nosso bem. Então, antes de trazer essa palavra ao teu coração, eu queria mais uma vez pedir, se esse vídeo for bênção na tua vida, que você possa compartilhar, que você comente, que você nos traga o seu entendimento e se você precisar de uma orientação, no link da descrição desse vídeo eu estarei deixando os nossos contatos, e-mail, contato pelo WhatsApp, nós temos grupo no WhatsApp. As pessoas com a mesma visão, buscando uma única coisa, fica mais fácil da sua fé ser avivada. Porque diz o ditado que uma brasa fora da fogueira, ela se apaga. Você buscar sozinho, como diz na linguagem de hoje, desigrejado. A Bíblia diz que não deixei de congregar-vos. A congregação, ela é de suma importância. Você estar em um mesmo local onde as pessoas pensam e agem como você, isso reaviva a nossa fé. Quando você está sozinho, com quem você vai conversar? E a palavra de Deus nos mostra isso em Eclesiastes, É melhor que sejam dois, porque é a melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Se um sentir frio, o outro aquece. E se você estiver sozinho? Quem vai te aquecer? Quem vai te levantar? Então é de suma importância que você esteja inserido em um ambiente onde todos pensam e falam e agem como uma só pessoa, com uma só visão, com um só entendimento. Então não passe esse deserto sozinho. Tá? No link da descrição desse vídeo eu vou deixar os nossos contatos, os nossos grupos. Nós temos um grupo que está uma bênção, que é o grupo de varões, tá? O grupo só de homens. Então há uma liberdade maior para você tirar as suas dúvidas, para você trazer uma palavra de edificação aos outros irmãos, tá? O link vai estar lá na descrição. Acesse lá, seja nosso companheiro nessa jornada também, tá bom? Compartilhe, comente, se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho da notificação para você receber novos vídeos, tá? Nós estamos nos reestruturando para que os vídeos sejam postados com uma maior frequência.
Como eu sou sozinho nesse projeto, eu e o Espírito Santo, tá? Eu tenho meu trabalho secular, às vezes não dá para gravar da forma ou no tempo que gostaríamos, mas a mensagem sempre chega e eu tenho certeza que na hora certa, no momento certo. Tá bom? Seja bem-vindo ao canal Diário de Restauração mais uma vez em nome de Jesus. Irmãos, na minha meditação diária, no estudo diário, o Senhor me trouxe uma palavra que me chamou muito a atenção. Nós já falamos desta palavra aqui, mas nós vamos ver essa mesma palavra de um outro ângulo, tá? De uma outra forma, para você ver como é que a palavra de Deus é viva e ela é assim, ela é completa em si mesma, ela fala aos nossos corações de diversas formas. Numa mesma palavra, é muito interessante isso. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, nos diz assim, olha: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele, Jesus, estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Irmãos, até aqui, e eu quero chamar a sua atenção, porque aqui nós vamos aprender, nós vamos visualizar e entender um dos segredos de Deus para que nós saiamos do deserto. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, o deserto não tem nada a ver com a sua vida em si, com a vida do teu esposo, da tua esposa, com o casamento de uma forma geral, tá? Até porque eu tenho a mesma visão de uma determinada serva de Deus, de um testemunho que eu vi que diz que o Senhor não restaura casamentos, o Senhor restaura pessoas. A instituição casamento, criada por um Deus santo e perfeito, ela não precisa de ajustes. Agora, nós que somos homens, criados à imagem e semelhança de Deus, porém, com a semente de Adão, né? Nós temos uma descendência adâmica, tendenciosa ao pecado, aos erros e às falhas. Por isso nós somos limitados na nossa existência, porque temos o pecado original, e isso nos impede de termos uma vida assim, se eu posso dizer, perfeitinha, tá? Mas o Senhor quer nos ensinar algo para que nós possamos sair do deserto com muito mais rapidez, com muito mais facilidade, porque nós entendemos que o deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de passagem. Quando Deus escolheu passar com o povo que estava saindo do Egito, de um processo de escravidão de 400 e tantos anos, Deus escolheu o caminho do deserto. Porque nesse caminho, sem nada à sua direita ou à sua esquerda, eles perderiam os costumes adquiridos no Egito. O deserto espiritual, o deserto da restauração, creio eu que tenha a mesma finalidade, de fazer com que percamos hábitos que foram nocivos para o nosso casamento. E nos levou a uma, posso dizer assim, com toda a fé do meu coração, que é uma breve ruptura do casamento, uma breve separação, para que Deus ajuste as peças e as coloque novamente no seu devido lugar para que elas funcionem. Porque são duas pessoas criadas de maneiras diferentes e que precisam se alinhar, se ajustar para fazer funcionar o casamento. Não só para eles, mas como para os filhos que vêm com o casamento. Então o Senhor nos dá uma dica aqui, nos aponta uma direção, nos ensina algo para que nós possamos sair desse deserto de cabeça erguida e transformados como o Senhor deseja. Aqui, quando Jesus ele está junto do mar e a multidão junto dele, Jesus começa sempre a ensinar. O segredo do ministério de Jesus pode ser resumido pelo ensino. O povo estava caminhando de uma maneira errada pela legalidade da lei, né, do ferro e fogo, e Jesus vem e propõe um novo caminho. Por isso, o Novo Testamento é chamado de Nova Aliança. Um novo pacto está sendo estabelecido a partir da chegada de Jesus aqui nessa terra. Então, quando Jesus está junto da multidão, sempre acontece algo diferente.
Jesus não pode entrar na tua vida e você continuar sendo a mesma pessoa. Às vezes rancorosa, às vezes rixosa, às vezes, orgulhoso, soberbo, altivo no seu coração. Jesus entra para fazer uma transformação na nossa vida. Como eu já disse aqui também no livro de 1 Samuel, quando Samuel unge Saul, rei, a Bíblia diz que Samuel disse para Saul que alguns sinais aconteceriam para que ele entendesse o propósito de Deus para a vida dele como rei de Israel. E diz a Bíblia que Deus mudou o coração e todos aqueles sinais que aconteceriam dia após dia, Deus fez com que os sinais acontecessem no mesmo dia. E ainda diz a palavra que o Espírito se apossou de Saul e fez dele um novo homem. Você só vai entender o projeto de Deus para a tua vida, para a tua família, quando você permitir que o Espírito Santo se aposse de você e faça de você um novo homem e uma nova mulher. Como diz a parábola do vinho em odres, o vinho novo em odres velhos não funciona. Precisa-se de odres novos para vinhos novos, porque se for vinho novo em odre velho, se rompe, se perde, tanto o odre quanto o vinho. Então, o Espírito Santo não pode habitar naquela mesma pessoa que foi rancorosa, sem liberar perdão, sem entendimento das coisas de Deus, orgulhosa, rixosa e tal. Não. Deus precisa transformar o barro para fazer dele um novo vaso. Então, Jesus ele sempre nos ensina, para fazer com que essa diferença aconteça na sua vida. E diz aqui no verso 22, que diz assim, olha, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E esse Jairo, ele era tão importante, os importantes, os principais da sinagoga, as pessoas não tinham um acesso fácil a eles. Eles eram pessoas importantes, legalistas, religiosos, se colocavam num nível acima das demais pessoas. Só que Jairo era diferente. E quando Jairo viu Jesus, Jairo tinha uma demanda que ele estava trazendo até o Senhor, que era a enfermidade da sua filha, que estava levando ela à morte. Então Jairo começa a nos ensinar por esta palavra, dizendo assim que ele, quando viu Jesus, ele se prostrou aos seus pés. Olha só que interessante. Jairo esqueceu daquela posição de destaque que ele tinha na sinagoga e na própria sociedade. Ele reconheceu Jesus como sendo o Senhor, como sendo o Mestre, que estava muito acima dele. Então, numa atitude de humildade, numa atitude de humilhação, ele se prostra diante do Senhor. E olha que interessante, quando ele se prostra, ele rogava-lhe muito. Quando a Bíblia diz esse muito aqui, está dizendo que Jairo não pediu uma única vez. Jairo insistiu no seu pedido para que Jesus curasse a sua filha. Diz aqui que e rogava-lhe muito. Então eu creio que Jairo insistiu várias vezes para chamar a atenção de Jesus para ele e para o problema dele. Imagine você pai, você mãe, o teu filho à morte, você vai pedir uma única vez? Você vai chegar a Jesus, a minha filha está morrendo, meu filho está morrendo, e vai virar as costas e vai deixar a coisa acontecer? O que mais Jesus espera de cada um de nós, principalmente nesse contexto de deserto, de restauração, é que nós tenhamos uma atitude diferente. Que nós não sejamos acomodados ou transfiramos para Ele uma responsabilidade que Ele nos deu. Ele te deu o teu esposo, Ele deu a tua esposa, agora é responsabilidade tua. Você vai buscar o auxílio de Deus, sim. Com certeza, a resposta, a solução vem dEle. Mas a atitude, o agir, o fazer acontecer é comigo e contigo. Então diz o texto que Jairo insistia muito, rogava-lhe muito. E ele disse o porquê. É que a filha dele estava doente, estava à beira da morte e rogava-lhe, rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos para que a cure e salve. Eu creio que Jairo entendeu qual era o propósito de Jesus aqui na terra. Era libertar os cativos, era curar os enfermos, era salvar os que haviam se perdido.
A missão de Jesus aqui na terra era essa. Jesus não se envolveu com as coisas desse mundo. Jesus só se envolvia com as coisas do céu. E várias vezes ele disse no decorrer de todo o seu ministério que ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Há uma advertência para nós cristãos, não nos envolvermos com as coisas deste mundo. Jesus, em um determinado momento, estava com os discípulos, veio uma pessoa endemoniada e ele disse assim, olha, vamos embora, porque vem aí o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. Identificação nenhuma entre Jesus, entre a luz e as trevas, entre o reino dos céus e o reino do inferno. Não há concordância, não há como haver uma concordância. Então, nós precisamos nos envolver assim como Neemias se envolveu na reconstrução do muro. E quando Sanbalat e Tobias vinham tentá-lo distraí-lo, né, trazendo uma mensagem do rei, uma mensagem disso, daquilo, para que ele se distraísse, parasse com a obra da restauração. Neemias disse em alto e bom som, eu estou envolvido em uma grande obra e não posso parar. Irmão e irmã, eu quero te dizer em nome de Jesus, que você é como um Neemias hoje. Você está envolvido em uma grande obra e não pode descer, não pode parar aquilo que você está fazendo. A grande obra que você está envolvida, que eu estou envolvido, né, que nós estamos envolvidos, é a restauração da nossa família. É fazer com que a nossa família, que está desfacelada, está destruída, ela seja restaurada para a glória do nome do Senhor. Para que todas as pessoas que não acreditaram nessa restauração possam não só ver aquilo que nós lutamos tanto, cremos tanto, mas que eles também possam se render ao Senhor Jesus, como eu e você um dia nos rendemos. Talvez você não tivesse uma vida de muita intimidade com Deus como você tem hoje. Leitura da palavra, oração, jejum, propósito aqui, propósito ali. Irmãos, isso tudo é válido sim, mas o que mais vai fazer a diferença é você ter conhecimento da verdade que liberta. É você ter conhecimento daquilo que Deus tem para a tua vida. Isso sim faz toda a diferença. E quando o texto diz aqui, para mim é a palavra-chave de todo o texto, Jairo insistia, rogava-lhe muito. O segredo que Deus quer nos passar por esta palavra é que nós não podemos desistir. Nós precisamos insistir. E por que muitos desistem? Muitos se cansam e acabam entregando os pontos, porque o diabo mostra aquilo que é mais difícil e te aponta um caminho mais fácil, que é partir para um segundo casamento, é partir para conhecer uma nova pessoa, dizendo para você, colocando isso na sua mente, bombardeando a sua mente de que Deus não quer te ver infeliz, que a outra pessoa não quer e ela tem um livre-arbítrio e tal. Irmãos, tudo isso são mentiras. Mentiras que o diabo lança na nossa mente para te fazer parar. Porque quando você dá lugar para esse pensamento maligno, você para de orar, você para de ler a Bíblia, você para de jejuar, você para de fazer propósitos, achando que Deus não quer que você se entristeça, não quer que você fique em contenda e briga com as pessoas. Não é com as pessoas, entenda bem. Você não está brigando com o teu marido, com a tua esposa, você está brigando com aquele que tem usado, cegado o entendimento, né, colocado umas escamas nos olhos dele ou dela. É com esse infeliz que você tem que lutar. O teu esposo e a tua esposa, cativo e oprimido, são só vítimas. E eu digo isso com todas as letras e com toda a convicção do meu coração. São vítimas. As pessoas que estão cativas e opressas pelo inimigo, elas não têm vontade própria. Muitas das vezes elas chegam a esse entendimento. Poxa, estou errado, preciso sair. Mas cadê as forças? Se eu e você não insistirmos com Deus para que Ele vá e entre na vida dele ou dela, esquece, não vai acontecer. Para Deus se manifestar em glória, em poder, é preciso que alguém entre na brecha, que alguém pague o preço para que a situação seja revertida.
É na oração e no jejum que nós vamos vencer. Não é pelo muito falar, não é por propósito, subida e descida ao monte, ungir portais, umbrais, roupas e fotografias. Quem crê nisso, eu até respeito. Mas o que vai fazer a diferença é você crer naquilo que Deus pode fazer. E foi isso que Jairo fez. Quando Jairo estava próximo a Jesus, pessoas próximas a Jairo disseram: olha, não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Jesus ouviu aquilo e deu o recado para Jairo: Jairo, não dê ouvido para eles não. Continue olhando para mim. Não temas, tão somente creia. Irmão e irmã, não importa a situação que você está vendo, não importa a circunstância em que está o teu casamento, o teu marido, a tua esposa, tão somente creia. Não temas, creia. E você vai ver o milagre acontecer. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E fica aqui o recado desse vídeo para você hoje. Insista. Insista. De uma forma indireta ou até mesmo direta. O que mais o teu marido e a tua esposa gostariam de dizer para você: não desista de mim. Eu estou preso, eu estou oprimido, eu estou cativo. Não desista de mim. Irmão e irmã, insista. É na insistência que você vai ver o milagre acontecer. É na insistência que você vai ver a vitória. Tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe, que essa palavra produza o fruto para o qual ela foi liberada agora e que o nome do Senhor na tua vida, no teu casamento, seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.